Jesus. E eu andarei pelas ruas de ouro com ele ali. E o céu é distante, mas a fé que há em mim aproxima do céu onde eu vou morar. Estou perto de ir, lá no céu vou morar. Com Jesus vou estar lá na glória vou cantar no céu. Sei que será em breve, pois o tempo apressa cumprir-se. Agora podemos provar. Veja aos seus redores tudo que escrito está para o fim deste século cumprindo está. O fim vem aí, muito breve vai tocar, a trombeta soará, uma noiva subirá ao céu. Irei pra lá, vou poder me assentar na mesa do rei pra participar. E vou me ajuntar aos milhares de santos, patriarcas, arcanjos, querubins, serafins. Muito lindo será, quando todos lá chegar. No coral vou cantar, belos hinos entoar ao rei. Sei que ainda é tempo, se quiser ir pra lá participar do manjar, basta só confessar que Jesus é o Senhor. Nele a vida eterna, só a salvação para aquele que crê. Que Jesus tem poder pra salvar, pra curar, libertar, vida eterna nele há. Vem para o céu também morar na luz. Com Jesus vem morar na luz. Com Jesus vem morar na luz. Com Jesus, com Jesus. Cantei. Eu tive uma visão muito tocante. Nesta madrugada eu acordei quase à base de soluço, chorando. E eu gritava aleluia, 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 em coral juntamente com aqueles
a gente sabe muito bem que o arrebatamento é iminente. A iminência do arrebatamento é iminente. Eu até, para não esquecer, eu preferi levantar nas madrugadas mesmo. Acordei minha esposa, relatando para ela quão grande foi este arrebatamento. E eu vou colocar aqui o áudio que eu gravei na madrugada e vou complementar com algumas coisas que eu não coloquei nesse áudio. Muita coisa, né, para se guardar. Eu quero dizer que até em um certo momento que a gente está subindo, eu vou dizer para você o que é uma sensação de você ainda lembrar das coisas dessa terra, porque eu pude contemplar, eu pude lembrar das coisas dessa terra antes de passar do local físico, tá? Então eu gostaria que vocês compartilhassem esta live com as pessoas que estão, certo? Compartilhasse com seus parentes. E isso, irmão, são coisas que é triste para quem vai ficar e alegria para quem vai subir. Essas fotos que estão passando, tiradas, chorando, é que eu estava aqui pensando, fazendo as montagens, tudo e as lágrimas descendo. E eu sentia como se eu estivesse já subindo, já derramando lágrimas. E as lágrimas começaram a cair. Então eu printei, achei mais comovente para quem vai subir, quem vai ser arrebatado, sentir a presença de Deus assim. Eu senti. Porque eu sonhei, nessa visão eu gritava com certeza, aleluia. Algumas pessoas têm visão e eles falam o seguinte, que eles subiram cantando, glória a Deus, outro glória a Jesus. Eu, no meu caso, foi mesmo, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E, inclusive, antes de eu dizer para vocês que significa aleluia, significa louvado seja a Deus, louvado seja Jeová. Adore a Deus, Jeová. Esse é o significado do aleluia, usado para expressar um sentimento de conquista quando algo desejado acontece. O significado aleluia é usado quando você expressa ele um sentimento de conquista. Eu tive uma grande vitória, eu vou falar aleluia! Glória a Deus, né? Aleluia, estou dizendo, estou satisfeito que eu conquistei o que tanto eu almejava. O aleluia é totalmente dito quando nós alcançamos uma vitória, uma bênção, aí nós falamos aleluia. Eu vou deixar meu áudio aqui que eu fiz hoje de madrugada e vou dizer para você, Deus me mostrou 3 coisas neste arrebatamento. Mostrou, primeiro, o mundo é uma catástrofe. Segundo, eu vi com os meus olhos espiritual, na visão, as pessoas sendo ressuscitadas dos cemitérios. Perto de onde nós estávamos tinha algum cemitério e eu via as pessoas subindo, mas eu não vi o rosto delas, eu via o espírito saindo da terra e subindo, e eu fiquei contemplando aquele espírito saindo da terra, milhares de pessoas ressuscitando, e depois em seguida eu comecei a ser tomado por aquela força sendo levado. Depois estarei aqui explanando algumas teorias e algumas práticas do sonho. Então, irmão, Deus também me mostrou o que será implantado na cabeça das pessoas e o Senhor Jesus me disse por que eles vão receber esta implantação. Esse chip, que não era um chip qualquer, era uma coisa totalmente que tinha vida, era algo que realmente é assustador, impossível de arrancá-lo, impossível de controlá-lo eles, mas eles que controlavam as pessoas. Esta foi a visão que o Espírito Santo de Deus me deu. Se eu chorar durante esta fala, antes de tudo eu quero aqui testemunhar, porque a Bíblia diz, não jureis nem pela terra nem pelo céu, por ser o lugar de Deus onde ele mora e o estrado da terra os seus pés, onde os pés ele está. Mas confessando o meu Senhor, como toda palavra que é verídica, e que nenhuma palavra, vírgula a mais nem a menos do que aconteceu na visão em que eu venho aqui inventar alguma coisa. Então eu estou aqui dando fé que esta revelação que eu tive não é inventada por homem, não é artificial, não é algo para assustar as pessoas, nem muito menos querer ibope ou visualização neste vídeo. Mas é uma realidade que o Espírito Santo de Deus me mostrou hoje, 31 de janeiro, às 4 horas e 59 minutos na transição para 5 horas. Quando eu gravei esse áudio, era umas 5h15, porque eu estava conversando com minha esposa. Levantei, orei e vamos lá. Então, dou fé que esse testemunho é verdadeiro e esta visão é verdadeira e o meu Deus é testemunho disso. Então eu vou colocar o áudio para que vocês possam ouvir em nome de Jesus. Vamos ouvir. Acordei assustado e gravei este áudio. Sonhei com um arrebatamento. Dia 31 de janeiro, às 4 horas e 59, entre 5 horas da madrugada. Era mais ou menos por volta de umas 18 e pouca, quando os caminhões começaram a desgovernar. Estava eu, estava minha esposa e minha neta. Porém, minha esposa e minha neta estavam mais à frente, andando numa rua. Mas antes, estava havendo um fluxo de alguma coisa que
era tipo um bicho que captava o cérebro e ele só conseguia entrar no cérebro de quem não era aprovado. Era como se estudasse o ano inteiro e a pessoa, ela tinha uma chance para ser reprovada e depois se ela repetisse e fosse reprovada, esse bicho encontrava o cérebro dela. E eu tentei tirar de algumas pessoas, mas não consegui. Eu confesso que eu tinha medo daquele bicho entrar na minha cabeça, porque no sonho era impossível segurar aquele bicho, era impossível. E daí, eu já estava andando numa estrada e de repente aqueles carros, aqueles caminhão pesados, máquinas pesadas, do nada, capotavam como se fosse um isopor. Mas eu não via se os motoristas estavam mortos, mas eu sabia que algum deles não estava ali dentro. E eu me lembro que teve um caminhão parecendo um container muito grande e ele veio ao meu encontro azul, encapotou e eu pensei, estou morto. Mas ele caiu perto de mim porque era como uma força divina que tirasse, como um vento que afastasse ele de mim. E eu me levantava do chão e saía correndo atrás da minha esposa, da minha netinha que estava com ela. E de repente eu já me via debaixo daqueles, não sei se era um baú virado, uma barraca de ferragem, ou eram as ferragens de alguma coisa. E quando eu estava debaixo daquilo, eu pude contemplar, saindo da terra, de tudo quanto é parte da terra, espírito que saía da terra. E eu ficava olhando aquilo e dizia, meu Deus, o que é isso? Uma voz veio a mim e disse, são os meus sendo ressuscitados para o arrebatamento, estão sendo arrebatados. E eu olhava e ficava com medo daquela cena que eu estava vendo. E depois os espíritos acabaram de sair da terra. Em seguida eu senti uma força estranha me erguendo, fui me levantando lentamente, não era rápido. E eu comecei a chegar ao teto daquilo que eu estava debaixo. E eu queria frear, porque parece que eu ia bater naquelas ferragens, né? Era tipo uma barraca de lona com uma serragem. Pensei, eu vou me machucar. Eu coloquei a mão mais para cima para parar, mas na hora que eu toquei naquela lona, naquelas ferragens, elas viraram como gelatina, esticando, e de repente eu ultrapassei. E quando eu olhei para baixo, eu via as coisas pegando fogo e as pessoas, muitas dormindo, e eu via grandes brados de aleluia, aleluia, aleluia. E eu também estava cantando aquele coro, era na mente. Eu podia vir e ouvir todos. Antes de eu subir, eu vi uma mulher muito enorme, grande, se não me recordo, nua, toda deformada, com um cigarro nos seus dedos, fumando. Parece que ela me via subindo, mas ela não se importava. E parece que era só ela que via. E eu fui subindo, e dali eu acordei. Estava vendo aquelas casas, tudo acesas, e um caos no... São exatamente agora 5 horas e 15 minutos da madrugada do dia 31 de janeiro de 2022. Eu, pastor Leão Pentecostal, tive esse sonho. Foi muito rápido. O arrebatamento é rápido. Bom, o que acontece? Posso retratar e começar a afirmar mais. Eu me lembro que eu estava em uma rua, em uma BR muito larga, e vinha ali umas carretas esta enorme, muito enormes, e elas vinham e capotavam. Era um caos. Dizia para minha esposa e minha neta, que estavam para atravessar naquele lugar ali também, eu dizia, não passa por aí, porque vai passar uma carreta agora aí e vocês vão ser atropelados. Então elas voltavam e não passavam. Acabava eu de falar, aquela carreta vinha e passava. Quando ela passava, ela chegava num certo determinado lugar ali, que tinha parecendo uma barreira invisível, que ela batia à frente e ela encapotava. E eu me lembro que eu estava saindo, fazendo zigue-zague naquelas carretas, aqueles carros, capotavam. Só que muitas das pessoas que eu procurava ali dentro, eu olhava aquele carretão, aqueles caminhãozão, aquelas coisas, aqueles carros daquele jeito. E aí eu dizia, eu sabia, no meu pensamento, que aquelas pessoas que capotou dele, muitos deles, não todos, alguns estavam feridos, mas outros desapareceram
de dentro das suas mulheres. Inclusive, a última carreta que eu vi, ela vinha em minha direção. Só que antes de chegar em minha direção, ela encapotou. Ela encapotou e eu vi a caçamba dela, quase queria me esmagar. Ela caiu 1 metro no sonho. Eu tenho determinadamente 1 metro longe de mim. Ela caiu 1 metro. Vi aquela ferragem da caçamba batendo no chão e afundando. Eu falei, meu Deus, se caísse em cima de mim, eu estava morto. Morri. Eu levantava e saía correndo. A minha esposa, mais minha neta estavam mais na frente. E de repente, eu me via. Era de dia isso. E aí chegou a noite, por volta de 6h30, 18h30. E ali naquele exato momento, eu me via dentro de uma barraca. Eu estava dentro de uma barraca. Talvez seja onde eu estou morando. Aí o que acontece? Naquele exato momento, eu via uma mulher muito gigante. Mas o corpo era todo deformado. Era uma mulher feia, né? Era uma mulher feia. Era uma mulher nua, toda deformada. Gigante, com os braços muito longos e com um cigarro entre os dedos, fumando. E ela me olhava como se ela sabia que eu iria também desaparecer. Eu via ela e ela me via. Que eu acredito que é o espírito da prostituição que vai se manifestar muito mais do que já está se manifestando após o arrebatamento. Naquele momento, eu estava abaixado dentro da barraca porque a catástrofe lá fora era muito grande. E pelas frestas da barraca, eu pude contemplar, eu pude ver os espíritos subindo assim, como você está vendo. As pessoas ressuscitando. Eu vi as pessoas ressuscitando. Elas saíam de dentro da terra. Ela saía de dentro das sepulturas. As sepulturas rachavam, umas rachavam, outras não. E elas subiam muito rápido naquele momento. E naquele momento que eu vi aquelas pessoas, aqueles espíritos ressuscitando, eu comecei também a ouvir entoar um coro. Aleluia, aleluia, aleluia. E automaticamente eu também comecei a cantar este coro. Aleluia, aleluia. E outros diziam aleluia, 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 aleluia. E eu comecei intensificadamente também a gritar aleluia, que nós já sabemos que é uma palavra usada para expressar um sentimento de conquista quando algo desejado acontece. É o que o povo vai cantar, irmão. O hino de vitória. Aleluia. Aleluia! Eu consegui, eu consegui, eu consegui! Eu conquistei o arrebatamento. E eu comecei a subir uma força divina, que eu chamo até de estranho, porque estranho é aquilo que a gente não conhece. Mas uma força divina muito forte começou depois que terminou aquelas pessoas saindo da sepultura. Aí eu comecei a ser levantado, mas não era tão rápido. Eu estava invisível para muitos, porque eu via eu saindo da terra. Eu acredito que só será como um relâmpago que vai desaparecer os irmãos, puxado após ele passar do ozônio da camada de um céu, de um certo céu. Porque eu só me lembro que quando eu consegui, eu comecei a flutuar, subir. Eu fui subindo. E quando eu comecei a chegar perto do teto daquela barraca, que ela tinha as lonas muito fortes, e tinha também as ferragens, eu disse, meu Deus, essa força é tão forte que eu vou me esmagar nesse teto. Eu pensei assim, eu estou dizendo que isso acontece com a gente quando vai ser arrebatado. Eu senti como se aquele teto virasse uma gelatina e ficou tão macio que meu corpo passou por dentro daquela ferragem e eu dizia, não, eu não feri. Eu não estou ferido. E quando eu olhava para baixo, eu já tinha passado por aquela barraca e olhava do lado direito meu e eu via as casas pegando fogo, via os caminhões, vi muito caminhão acidentado, muitas pessoas que estavam dentro desses caminhões foram arrebatados, dentro desses carros foram arrebatados, outros não. E eu olhava para as casas tinha muitas pessoas com luz acesa e que muitos não sabiam muito o que estava acontecendo. E quando então eu acabei de olhar, era como se fosse uma força tão relâmpago que sugou de vez. Não vi mais nada, não vi o céu, mas eu sei que naquele momento que eu estava subindo devagar, enquanto eu estava subindo devagar, eu pude contemplar toda a catástrofe, todo o caos nessa terra. Antes do arrebatamento, agora 31 de janeiro de 2022, às 4 da manhã, 4h59. Antes do arrebatamento, eu tive uma outra visão. Porque a visão se deu, quando alguém me disse, eu estou sentindo muita dor na cabeça. E eu dizia, eu tenho uma mão que eu posso orar e Deus pode arrancar essa dor da sua. Só que, porém, era impossível para homem arrancar. Eu me lembro muito bem que eu colocava a mão na cabeça desta pessoa e aqui nela, assim, abria um buraco muito grande.
e saía um chip robotizado. Era um algo quadrado, mas que tinha hiperinteligência. Era super inteligente. Não existia uma inteligência artificial tão trabalhada e tão inteligente e tão potente, digamos, poderoso, porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus, mas poderoso, Satanás tem poder e ele pode ser chamado assim de poderoso, porque quem tem poder é poderoso. Agora, quem tem todo o poder é o super todo-poderoso, que é Jesus. E naquele exato momento, as minhas mãos, elas se transformaram numas mãos de ferro, porque eu entendi, eu falei, minhas mãos se transformou, tipo, tinha uma luva, mas minha mão era tipo umas luvas assim de ferro, que fazia com que aquilo saísse para fora. Só que, porém, as minhas mãos não conseguiam quebrar aquilo, porque era impossível quebrar. Então eu não podia esmagar aquilo na minha mão. E aquilo tinha uma força muito grande, que ela conseguiu se desfilhar, sair das minhas mãos, e ela saiu voando. Era tipo um quadrado, parece um chip, só que tinha pernas, só que tinha domínio próprio, só que tinha muita força, muito poder, só que tinha muita sabedoria, muita inteligência. Era impossível captar a quantidade de inteligência daquela pessoa, daquele chip. Eu não entendia por quê. E aquele chip, irmão, eu falava, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Jesus, então, uma voz me disse assim, esse é o que vai dominar a população. Mas você não se preocupe não, porque você não está contado. Aí uma voz dizia, somente para quem foi reprovado, para quem teve uma outra chance para querer ser aprovado e não. E ele foi reprovado uma vez, e dele outra chance para ser aprovado, e ele não foi aprovado. Somente os reprovados receberão isso. E aquele chip, irmão, procurava cabeças para entrar. E quando eles entravam naqueles que era reprovado, aí eu dizia no sonho, é tipo quando a gente passa no concurso, a gente é aprovado, quando a gente não passa é reprovado. Quando a gente está numa escola, estudando, dando de tudo para chegar e conseguir passar, nós somos aprovados e vem a felicidade. E quando não passamos, somos reprovados. Aí a voz disse, sim, os reprovados por mim receberão isto em sua cabeça. Esses serão mais você. E apontou para alguns dos meus e alguns que estavam aonde eu não conhecia, e disse, aqueles que estão lá não receberão, porque eles foram aprovados. Diga para não ter medo, porque essa máquina não entrará na cabeça. E então aquela máquina ficava rondando cabeças para entrar. E ela, de longe eu via ela entrando em várias cabeças. E quando eu entrava eu dizia, não há mais jeito para ela. Elas foram reprovadas. Elas foram reprovadas. Era um robô, um chip robô. Era um chip que se autocolocava ele mesmo, instalava. Ai, como foi ao mesmo tempo maravilhoso. Como vai ser angustiado o arrebatamento para muitos. E até antes do arrebatamento, muitos santos também vão sentir uma pequena angústia, porque eu pude perceber, antes de sair da esfera aonde o homem pode ir e entrar na esfera onde pode chegar. Eu acredito, não sei. Eu estou falando que eu vivi isso. Eu sei que eu fui arrebatado após a ressurreição dos mortos. Eu via os mortos sendo arrebatados. As pessoas que estavam carregando aquele chip na cabeça se desesperavam, mas nada podia fazer. E eu dizia, Senhor, por que eles estão gritando de dores, estão desesperados? Aí ele falava, porque a máquina está dentro da cabeça. Mas por que entrou? Porque eles foram reprovados. Eles não foram aprovados. Diz o Senhor, muitos de vocês estão reprovados e não sabem que estão. Diz o Senhor, por isso trouxe você a esta live, para se consertar com a palavra, que a tua cabeça está aberta, o teu crânio está aberto, pronto, preparado para receber esta máquina que vai controlar o mundo inteiro. E depois que ela foi implantada, não há mais volta. São considerados pelo nosso Deus como reprovados. Eu pergunto para você, você está aprovado? Você está preparado para este dia? O Senhor me deu visão de arrebatamento, que eu já tive várias visões de arrebatamento, mas eu nunca tive uma visão tão nítida, eu sendo arrebatado assim. E se Deus me revelou hoje, 31 às madrugadas, 31 de janeiro de 2022,